Olá a todas, olá a todos. Esse vídeo aqui faz parte de uma série que eu vou começar sobre a participação das famílias, o papel das famílias e questões da escola também relacionadas ao ensino remoto. A gente tem feito postagens a respeito disso, né, nas últimas semanas, e esse tem sido um assunto que tem mobilizado muito, né, todo mundo, não é para menos, né? A gente tem vivido isso muito de perto, muito constantemente, faz parte agora das nossas questões, e então a ideia é refletir sobre o assunto e poder ajudar. Então eu abri vários boxes essa semana nos stories sobre para vocês escreverem sobre diferentes questões nos diferentes segmentos às quais as crianças pertencem na escola. Eu obtive muitas respostas. Eu fiquei muito contente com isso. Enfim, foram mais de 200 respostas nos boxinhos. E aí eu organizei isso de uma maneira que a gente possa abrir mais a discussão e ao mesmo tempo torná-la mais específica em alguns aspectos. Por exemplo, as faixas etárias, né? Eu sei que faz muita diferença isso. Uma criança de educação infantil é completamente diferente de um adolescente no ensino médio. A questão as crianças em fase de alfabetização têm especificidades também. Crianças do ensino fundamental, existem questões que têm relação especialmente com o lado das mães e dos pais, o que fazer. Tem questões que são desafios dos professores. Então vou fazer uma série de vídeos sobre isso. Esse é o primeiro vídeo da série e a gente vai começar pela educação infantil. Olha só as respostas que eu obtive com a pergunta como tá sendo, né, para você que tem criança na educação infantil e ensino remoto. Vamos lá, tanto respostas positivas obtivemos quanto negativas. Uma tortura, cansativo, péssimo, acho uma tremenda sacanagem continuar como obrigatório, vídeos curtos e ele ama fazer as atividades e experiências, a dificuldade é a mãe dar conta, desafiador, falando do ano passado foi péssimo, sem vida. Como professora péssima, as famílias não queriam nunca podem, não dá certo, péssimo, ruim, tem um em cada segmento, as brincadeiras e experiências divertidas com a família, médio, atividades e vídeos da professora diariamente, videoconferência 2 vezes na semana, não tem, tirei da escola, enlouquecedor, não é fácil, dá pra gente conciliar, mas dá pra gente conciliar. Bom, desafiante, mas seguindo, meu trabalho, criança sem acesso à internet, algumas famílias não têm celular, no campo não há sinal, excelente, inexistente, em paz, péssimo, fundamental, ela fica bem resistente, reclama o tempo inteiro do barulho, é complicado, às vezes não é interessante pra ela, mas faz parte. Ano passado ele foi tranquilo, atividades enviadas via aplicativo, não tem nenhuma explicação pros pais, nada, tranquilo. Temos um horário para realização das atividades, ele adora ver os amigos compartilhar pelo zap. Um pouco difícil, pois às vezes meu filho se dispersa, mas ele só tem 5 anos e 10 meses. Difícil concentração, pouco resultado, muito tempo na tela. Difícil, tranquilo agora. No ano passado era morte, porque só tinha atividade que eu tinha que montar tudo. Ruim. As professoras enviavam um kit com atividade, procuravam orientar a aplicação dos vídeos. Pra eles é desligar a cama e deitar no sofá, inexistente, não quer por nada no mundo. Ela quer dar o ritmo dela, mas surpreendentemente está atenta ao que a professora fala, muito desafiador. Enfim, por essa amostragem, né, que a gente tem aqui de depoimentos, além de a gente ter percepções diferentes, porque, claro, as escolas são diferentes e aí as famílias têm percepções diferentes, as crianças são diferentes também, mas a gente vê muito forte um tom de descontentamento, né, por parte das famílias em relação às crianças da educação infantil no ensino remoto. Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu queria antes situar o que aconteceu com a educação infantil, né, no ensino remoto no ano passado e agora o que tem acontecido nesse ano também. Porque a educação infantil ela tem especificidades em relação aos outros níveis. Cada nível tem, né, é diferente do outro. Mas a educação infantil ela é muito diferente porque as crianças elas são muito pequenas. Então muitas vezes a gente fala sobre o ensino remoto, sobre questões do ensino remoto aqui que não se encaixam à educação infantil. A educação infantil ela tem que ter um olhar específico para ela, para as crianças desse nível, dessa faixa etária. Então a gente já começa por aí, né? A gente já começa porque não dá para esperar de uma criança da educação infantil que tenha concentração. Muitas vezes nem do início do ensino fundamental a gente consegue esperar a concentração, é uma coisa que a criança vai adquirindo. E a concentração diante da tela é algo mais específico ainda, que é difícil inclusive para os adultos, e a gente já conversou sobre isso aqui em outros vídeos. Eu vou até colocar o link de um vídeo em que eu falei sobre isso.
Então, gente, a gente tem que ter, em primeiro lugar, esse olhar para a educação infantil e entender o que está acontecendo com as crianças. Ah, então não é para ter ensino remoto com a educação infantil? Essa foi uma polêmica muito grande, né, no início da pandemia. Porque o que aconteceu? O que acontece no Brasil? É obrigatório que a criança vá para a escola a partir dos 4 anos de idade. É obrigatório. Se a criança não está na escola com 4 anos, é uma questão. Se você coloca uma criança na escola com 4 anos e depois tira, isso é abandono intelectual, gente. Então, não é permitido para uma família fazer isso. Existem questões, existiram e continuam existindo financeiras, né, para as famílias na pandemia. A situação está difícil para muita gente, para a maioria das pessoas. Então, o que aconteceu, não estou julgando, tá, gente, se isso é certo, se é errado, o que deveria ter acontecido ou não. O fato muitas famílias de crianças que ainda não têm 4 anos, quando começou a pandemia, fizeram o quê? Tiraram as crianças da escola, as crianças menores de 4 anos da escola. E por outro lado, algumas escolas começaram a oferecer alguns encontros remotos, mesmo para as crianças bem pequenas, para que as crianças pudessem manter o vínculo com a escola, para que, né, na volta presencial essa volta pudesse ser uma continuidade, né? A gente sabe que é muito difícil ter uma continuidade depois de um tempo tão grande. No início ninguém sabia quanto tempo e quanto ia ser esse tempo, a gente não sabe até hoje. Então, nessa coisa de não saber se volta, quando volta, manter esse vínculo da criança com a escola, um vínculo que já existia, com as pessoas que estão lá acolhendo, com os professores, os amigos. Eu tive relatos bem legais nesse sentido, de que foi importante e que foi bacana. Muita gente tirou as crianças da escola, mas muita gente deixou as crianças bem pequenas na escola, e para isso, para manter esse vínculo, fazer algumas brincadeiras, contação de histórias, enfim, a gente viu as professoras, os professores muito criativos, né, para conseguir mobilizar a atenção e envolver as crianças pequenas em atividades, mesmo que atividades curtas, atividades pontuais, porque não dá para querer muito mais de crianças tão pequenas, né? Não é nem saudável. Então, o que aconteceu foi isso. Para as crianças maiores de 4 anos, o que aconteceu? Muitos pais tiraram da escola particular e colocaram na escola pública, então a gente viu uma saída muito grande, uma migração muito grande, e um esvaziamento da escola particular infantil, sim, junto com a das crianças menorzinhas, que eu já falei aqui. Mas mesmo assim, as escolas públicas e particulares continuaram oferecendo atividades para as crianças maiores e começaram a oferecer até materiais e kits. Isso funcionou também com as escolas, desde os pequenininhos até os de 5 e 6 anos. De você mandar kits para casa das crianças com materiais para as crianças explorarem, para poderem fazer as atividades e depois mostram, enfim. Muitas coisas aconteceram sim remotamente na educação infantil. Só que envolver as crianças nisso é muito mais desafiador do que nos outros níveis. Não que seja fácil nos outros níveis, mas é um desafio enorme. E para algumas crianças, de fato, fica muito difícil se envolver diante da tela, né? E aí a gente tem que olhar para o específico de cada um, né? O que cada criança é capaz de fazer, o que isso significa para cada criança, e tentar levar da maneira que dá, né? Como a gente sempre escreve aqui, o ensino remoto, ele não é ideal, ele é emergencial. Essa emergência se estendeu muito, tá se estendendo demais, a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, e isso é diferente em cada lugar, e a volta vai ser diferente em cada lugar também. Então, a gente precisa ter paciência, confiar na escola, e fazer o que é possível ser feito. Eu acho que o ponto principal aqui, né, quando eu falo com mães de crianças pequenas, é assim, a gente tem que se cobrar menos. A gente às vezes
se cobra como mãe, como pai, que as coisas aconteçam em casa, que a escola aconteça, que o envolvimento da criança aconteça, e a gente tem um ideal na nossa cabeça de como isso deve ser. E só que esse ideal ele não vai, é muito difícil que ele corresponda ao que acontece de verdade. Primeiro porque é uma situação nova para todo mundo, né? Então a gente não tem nem referência do que é o ideal. E segundo porque é isso, cada um é cada um, cada família é diferente, o tempo de cada um é diferente também. Então, o que a gente tem que fazer é isso, tentar se acalmar, fazer o que é possível e o que é viável ser feito. E isso, gente, ajuda a gente a lidar com esse sentimento de frustração que eu vi nos textos de vocês, que tá muito forte, né? Porque isso traz uma sensação de frustração, de que não tá bom, e então a gente não acha que deva ser as mil maravilhas, mas a gente tem que acolher esse sentimento também e entender que o ideal vai ser muito difícil de acontecer. Dá para acontecer de um jeito bacana? Dá para acontecer de um jeito bacana. A gente teve uma experiência muito legal no ano passado, por exemplo, de acompanhar famílias. E acho que isso é um ponto muito importante. A relação família-escola, a gente vai falar disso em todos os níveis. A relação família-escola no ensino remoto tomou uma outra proporção, né? Uma proporção muito maior, muito mais forte. Essa relação se tornou, por quê? Porque as famílias agora fazem parte, né? Envolver as crianças nas atividades faz parte de um trabalho da família também. Então, essa participação é importantíssima, e quando você consegue engajar as famílias, né, quando a escola consegue engajar as famílias nas atividades, tudo flui de um jeito muito melhor. Ah, mas eu tô trabalhando, e eu tô em home office, ou eu tenho que sair, eu não tenho com quem fique com as crianças. Enfim, o que eu digo com engajamento é propor atividades, atividades dentro de casa com a família que vão ter um impacto na aprendizagem, um impacto legal na vida da criança, mas coisas viáveis, né? Eu não tô falando de um monte de atividades para fazer todos os dias. Eu tô falando de semanas, né? Nessa semana a gente vai fazer isso, a gente vai olhar para esse aspecto e a gente vai fazer isso junto, que seja uma coisa, e depois compartilhe. Esse compartilhamento entre as famílias proporcionado pela escola pode ser algo muito bacana, e a gente vivenciou de um jeito muito bacana mesmo. Então, buscar, né, alternativas para a participação da família sem sobrecarregar, mas por outro lado, a família também poder usufruir disso, de participar da aprendizagem de um jeito viável, de um jeito bacana, de um jeito legal. Então, as escolas que conseguiram isso, eu sei que não foi a maioria, mas existe sim uma maneira legal de fazer isso. Então, e a gente conseguiu ver isso de um jeito muito, muito bacana. Então, acho que o maior investimento tem que ser nisso, tem que ser na parceria entre a família e a escola, né? Isso tem que ser um investimento da escola e o engajamento das famílias também como consequência, certo? Então, é isso. Eu sei que eu posso não ter solucionado, né, as angústias de vocês, e nem era essa a minha ideia. A ideia é a gente refletir junto. Escrevam se vocês ainda têm coisas para dizer, se vocês acham que a gente ainda tem que continuar essa conversa, se a gente pode continuar essa conversa. Essa escuta é muito importante, a gente poder falar, escutar o outro, ver que a angústia do outro é a mesma que a nossa. Isso também já dá um baita de um alívio. Então por isso que eu fiz questão de ler os depoimentos de todo mundo, porque às vezes você vai escutar e vai falar, nossa, eu que escrevi isso, e na verdade não foi você, foi outra pessoa, porque todo mundo tá vivendo de um jeito parecido. Estamos todos e todas no mesmo barco, tá bom? Então é isso, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as crianças que estão na fase de alfabetização. Depois eu vou falar sobre as crianças que estão no fundamental. A alfabetização, ela fica aí no meio, né? Ela é o fundamental, que era a educação infantil, que é o primeiro ano. Tem escola que já começa no último ano da educação infantil, trazendo de um jeito sem aceleração, mas de um jeito bacana, algumas questões ligadas ao conhecimento dos textos que tem a ver com a alfabetização, e aí entra um pouco o infantil e o fundamental também. Tem questões que são do ensino fundamental, que é muito grande. Vou falar também sobre as questões dos adolescentes do ensino médio,
demandas das famílias e demandas dos professores também, tá bom? Vou fazendo esses vídeos aos poucos, porque eu também sou mãe de 3, eu tô aqui na minha casa ajudando as crianças o tempo inteiro e cuidando de tudo, né? Tudo que tem relação com a casa e tô trabalhando também e estamos juntos e juntas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.